Senhor, seja traído da clandestinidade, como a mensagem hoje, como a diversidade desta noite, Senhor, o nosso louvor, o incenso, como sacrifício vivo, santo e suave. É isso, meu Senhor, que nós te pedimos. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Separei mais um pouquinho. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Amém. Tá fraco. A gente pode melhorar isso, não pode? A paz do Senhor Jesus. Amém. Agora sim, o pessoal está vivo. São pontualmente 20 horas, nós estamos dando início ao nosso culto, penúltimo culto do Agosto Strong. E esse mês dos pais, e Deus colocou no nosso coração fazer esse culto, não é campanha, irmãos, né? Nós não trabalhamos com campanhas aqui, nós trabalhamos com propósitos, né? E esse mês, por ser mês dos pais, Deus colocou no nosso coração esse tema que está sendo pregado pelos pregadores, e a cada pregação uma mensagem de Deus para nos fortalecer, para voltarmos a ter alegria em servir ao nosso Deus. Glória Portanto, a Deus, aleluia. nós estamos felizes porque daqui a pouco já vamos sentir saudade, né, Diácono Dionísio? Porque vai passar o agosto e agora só o ano que vem com o Agosto Strong. Hoje nós vamos ter o prazer de poder ouvir o Diácono William pregando a palavra de Deus. Glória E o meu amigo, cantor Felipe Muniz, eu fico muito feliz todas as vezes que eu sei que eu posso contar com amigos. E fiz o convite, ele não pensou duas vezes, eu posso contar com a gente, estamos juntos. E ele está aqui hoje, daqui a pouco você vai poder louvar a Deus com ele. E ai dele se não cantasse aquela música que eu gosto, Minhas Mãos, que é uma música que não pode faltar, né? Quero convidar vocês a estar de pé, vamos fazer uma oração de início e nós já estaremos então lendo o texto de abertura que eu quero deixar para o nosso coração e já estaremos louvando a Deus e ouvindo a palavra de Deus. Você que está pelo YouTube, no nosso canal, você que está pela live do Facebook, receba a presença de Deus essa noite. Aí onde você está, de repente você não teve condições de estar presencialmente conosco. Alguns irmãos também da igreja que não pôde estar conosco, você que está cultuando através das redes sociais, que você possa colocar o seu coração nas coisas de Deus, que você possa também sentir a presença de Deus essa noite, aí na sua casa e ser renovado. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Amado e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor meu Deus, por essa noite, por essa oportunidade. Essa oportunidade que para nós é riquíssima, Senhor. Poder estar na tua casa, poder, Senhor, ouvir a tua voz, poder oferecer a ti o nosso culto. Que esse não seja um culto simples, mas seja um culto inteligente, um culto racional. E que através do nosso culto nós possamos atrair a tua presença para este lugar, Senhor. Porque aonde a tua presença está, Senhor, meu Deus, muitas coisas acontecem. E nós queremos sair daqui regozijante, tendo a certeza de que o Senhor esteve entre nós, ó Pai. Senhor, fica conosco, direciona este culto, direciona as nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém, queridos? Amém. Você que tem um exemplar bíblico, abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15. Eu quero deixar esse texto. Eu quero convidar o Diácono Dionísio. Fica aqui comigo, Dionísio, por gentileza. Isso. Senta aqui. Diácono Dionísio é meu fiel escudeiro, né? Está aqui me ajudando sempre. Eu gosto que ele fique aqui na retaguarda. Quem achou? Verso apenas o 58. Queridos, o apóstolo Paulo está aqui instruindo os irmãos de Corinto, uma igreja aberta na sua segunda viagem missionária. E ele tinha muita preocupação com os irmãos ali, porque existiam muitas situações. E aqui, nessa oportunidade, ele está falando de ressurreição, ele está falando de salvação. E dentre tantas lições que ele dá,
Ele chega no verso 58 e ele nos dá um conselho que não só servia para aqueles irmãos em Corinto, mas serve para nós hoje em dia também. Que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, queridos? Amém. Ele encerra essa primeira parte da carta dizendo: irmãos, dentre tantas coisas que eu vos ensinei, que eu vos falei, um conselho eu vos dou: seja sempre constante, abundante na obra do Senhor. E qual é a obra do Senhor, senão falar do seu reino, falar da sua palavra, alcançar pessoas? Essa é a obra do Senhor. Que nós possamos ter esse conceito na nossa vida cristã. Ele fala de uma coisa que é muito importante, ele fala de firmeza. É interessante, mas a firmeza é um testemunho muito grande na nossa vida. Às vezes a gente prega cantor Felipe Muniz, não com palavras, mas com a firmeza da nossa fé. Porque nós vivemos sendo assistidos todos os dias, Maria Bethânia. As pessoas nos assistem. As pessoas não precisam falar para você, mas as pessoas estão de olho em você. Verdade. Qual é a sua vida? E quando a gente mostra firmeza na fé, as pessoas veem. E as pessoas recebem essa mensagem. Então o apóstolo Paulo diz: seja firme. Mas não só firme, sempre constante. Uma constância é muito importante. Porque tem pessoas que até têm uma certa firmeza, mas não é constante. E essa falta de constância, ela mina a firmeza. E daqui uns dias a pessoa já não está firme mais. Verdade, Deus. Se eu perguntar para você, conhece alguém assim? Você vai poder pensar e falar: poxa, eu conheço pessoas, hein? Que estavam firmes, mas não eram constantes. Eita, Deus. E acabaram sendo levados pelo vento. Mas o apóstolo Paulo nos instrui nessa noite acerca dessa palavra, que ele escreveu há milhões de anos atrás, há milhares de anos atrás. Seja firmes, Glória a Deus. seja constante. Aleluia, Jesus. Eu fico imaginando, às vezes a gente acha uma certa dificuldade em vir para um culto, mas quando a gente trabalha secularmente, a gente precisa pagar as nossas contas. Sabe por quê? Porque a conta não espera. Hoje mesmo caiu o meu vale na conta e eu fiquei com o aparelho na mão, acho que uns 20 minutos, o dinheiro foi embora. Fazendo as transferências, pagando as contas. Mas amanhã, ainda que eu esteja cansado, ainda que eu esteja doente, eu vou levantar e vou para a empresa. Porque no final do mês eu não tenho como pagar minhas contas se eu não trabalhar, porque senão a empresa pode me trocar. E às vezes a gente chora para vir uma hora estar na presença de Deus. Alguns anos atrás, quando eu conheci a fé, nós tínhamos até 5 cultos por semana. E aí foram tirando. Os cultos foram diminuindo. Aí passou a ser 4. Aí diminuiu mais ainda, passou a ser 3. E existem igrejas hoje que é 2 cultos por semana. E às vezes a gente fala: hoje eu não vou para o culto porque eu estou cansado. Mas se fosse para ir trabalhar, tinha que ir cansado, tinha que ir doente. Por que será que para a gente, ou para o homem, a gente se sacrifica mais? Nós temos que mostrar firmeza, porque o benefício não é para ninguém, é para nós mesmos. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a sua obra no Senhor não é vã. A nossa obra no Senhor não é vã. Amém, queridos? Amém. Diga comigo: que haja firmeza em minha vida, que haja constância em minha vida, porque queremos ser como o servo de orelha furada, servir por amor. Amém, queridos? Amém. As palavras falou contigo, diga amém. Amém. Então vamos louvar a Deus agora com o cantor Felipe Muniz. O microfone é todo seu. Eu vou te dar até um microfone exclusivo aqui, ó. Esse aqui não trabalhou hoje, você que vai fazer ele trabalhar agora. Amém, queridos? Podem se assentar, vocês que estão aqui, nós vamos louvar a Deus agora. Amém, Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém.
Quero deixar aqui um agradecimento ao irmão Edson. Aleluia. Obrigado pelo convite, tá? Estou muito mal. Meu primo William, que bênção, hein? Não foi combinado. Não foi, não. Glória a Deus. Deus Vamos adorar preparou o a Senhor. agenda. Glória a Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, irmãos, eu quero deixar um versículo para a meditação da igreja, que se encontra em 1 Pedro 1,15, verso 16. A palavra de Deus lá diz assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vós também, em tudo o que fizeres. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Nós vamos abrir este culto declarando a santidade do nosso Deus. Porque Ele é santo, o nome dele está acima de todos os nomes. É E verdade. Ele é digno de toda a sua adoração, sua verdadeira adoração nesta noite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Grande Deus. Obrigado, Deus Jesus. vai a vida desse doutor nosso. Nós te adoramos, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. As minhas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. É verdade, Deus. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia! Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. E cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo.
aplaudir ao Senhor, aquele que é santo, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aleluia, Jesus. Quantos já puderam sentir a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar? Aleluia. Nosso Pai ele nos convida nesta noite a nós termos mais relacionamento com o Senhor Jesus e termos um nível de intimidade com Ele. Então que nessa noite você possa se desprender de tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te aflige. Você está diante daquele que pode resolver todas as coisas. Glória a Deus. Glória. Te adoro, Senhor. Deus, obrigado, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tu és lindo, ó Deus, a verdade. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso demais. Escute isso. Às vezes no meu quarto, sozinho estou. Glória a Deus. Perdido no escuro, não sei pra onde vou. Com palavras tento dizer o que sente o meu coração. Expressar com minha voz, minhas lágrimas, a minha oração. Com palavras tento dizer o que sente o meu coração. Expressar com minha voz, minhas lágrimas. Quero ir, leva-me a um lugar de intimidade, Senhor. Quero ir, leva-me. Quero ser amado por ti até o fim. Glória a Deus. Aleluia. Com palavras tento dizer o que sente o meu coração. Expressar com minha voz, minhas lágrimas, a minha oração. Com palavras tento dizer o que sente o meu coração. Expressar com minha voz, minhas lágrimas. Quero ir, leva-me a um lugar de intimidade, Senhor. Quero ir, leva-me. Quero ser amado por ti até o fim. Glória a Deus, Glória. aleluia. Leva-me, Senhor, aleluia, Glória. a um lugar de intimidade, Senhor. Quero ir,
até o fim. Vamos assim mais uma vez. Coisa gostosa. Não tem como não atrair a presença de Deus, né, Maria Bethânia? Gostou? Gostoso demais, louvar a Deus, né? Hoje a gente está contando com a sonoplastia do Jonathan. Hoje o Jonathan livrou a gente, né, missionária Ana? A missionária Ana está rindo à toa, só porque o Jonathan apareceu hoje aí para livrar ela. Amém, queridos? Eu quero fazer menção aqui do pastor Levítico Gonçalves. Fica de pé aí, que ninguém te conhece, Levítico. Está conosco hoje. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cantor Felipe Muniz acabou de louvar a Deus, está conosco também, amigo pessoal, fico feliz com a sua presença. E o diácono William, que vai ser o profeta dessa noite. Né? A Leila está ali na mídia, né, fazendo toda a cobertura. A Leila está ficando boa nisso aí. Bom, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero pedir aqui para que o pastor Levítico venha fazer essa oração, para nós ouvirmos a palavra de Deus com o diácono William. E aí, depois da palavra, a gente vai ouvir o cantor Felipe Muniz, encerrando com uma música linda demais que tem por título Minhas Mãos. Uma das canções que eu mais gosto. Difícil ver uma canção naquele CD seu que não seja boa, né? Eu mesmo sou gamado nas canções que o cantor Felipe. E agora ele cantou, está interpretando também Eu Sou Teu Pai. Você não quis cantar hoje, né? Pela Todá, né? Pela Todá. E tá aí com coisas novas também, né, cantor Felipe? Eu sei que vai ser bênção de Deus. Glória a Deus. Vamos lá então, pastor Levítico Gonçalves. Amém. Pastor Levítico, ele tá ficando vaidoso, ó, ele pintou o cabelo de branco. Eu já falei para ele assim, ó, depois de certa idade não adianta vaidade, mas ele gosta de ficar com o cabelinho branco. Mas o salão de cabeleireiro dele se chama Tempo. Vamos orar a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos orar a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, amado Jesus. Nesta hora, Senhor Pai, estamos aqui reunidos na tua casa, Senhor Pai. Já agradecendo a Ti por essa grande oportunidade que Tu deste a nós, Pai querido amado. Nesta hora, Senhor, já foi louvado, louvor tão assim que falou em nosso coração, Papai. Mas nesta hora, agora chega na hora da Tua palavra, Senhor, que vai ser dita, não só para mim, para toda a igreja, e todo aquele que estiver ouvindo nesta noite. Vai ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra que nos alegra e nos consegue a nossa vida, e dá força, coragem e ânimo para viver o dia de amanhã. Louvamos te agradecendo a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Todos me ouvem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, quero deixar meus agradecimentos aqui diante de Deus. Enquanto eu deixo meus agradecimentos, eu queria que o povo abrisse a Bíblia no livro de Êxodo, que é o tema, fazer a menção da leitura. E Glória a Deus. eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Aleluia, Eu Jesus. estudei um pouco aqui esse texto e quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. Ao pastor Edson Silva, um amigo meu, que me ajudou muito aí no meu início da fé, a toda a igreja, ok? Ao meu primo Felipe, está aqui feliz, está ele aqui, ele é uma bênção de Deus nas nossas vidas, e aos irmãos que estão aqui na minha retaguarda e toda a igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar a palavra, amém? Amém. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 21, e seu verso de número 6, está escrito assim: Então o seu Senhor o levará perante os juízes e fará chegar à porta ou ao batente, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma das sovelas. Então ele o servirá para sempre. Amém? Amém. Esse é o texto que foi mencionado, esse propósito. Não é uma campanha, é um propósito de oração. E pode se assentar, quem estiver de pé, fique à vontade. Só que
Queridos, essa palavra é uma palavra muito objetiva, né? É uma palavra que nós sabemos que Deus, Ele tira o povo das mãos de Faraó, Ele levanta Moisés como um líder, libertador. Só que o interessante é que quando Ele traz a lei diante da sua própria palavra na vida de Moisés, essa lei ela começa a ser aplicada no meio do povo. E o interessante é que quando eu me deparei com essa palavra, a Bíblia diz que Deus, Ele falou assim nos seus mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo e seu próximo como a ti mesmo. Então é interessante que quando Ele começa a ordenar essa lei, a Bíblia vai dizer que uma das coisas que Deus Ele trouxe a mensagem é para tirar a apostasia e a idolatria no coração do povo, porque o povo ele vivia de idolatria e apostasia. Só que Deus ele é um Deus grande e todo-poderoso para libertar esse povo do cativo. E o interessante é que quando nós vemos no livro de Êxodo capítulo 21, onde narra sobre esse escravo da orelha furada, quando nós olhamos por essa palavra, pensamos num peso que ela tem, mas no seu original, a palavra escravo significa servir. E quando você serve alguém que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, nós conseguimos compreender as Sagradas Escrituras. Então, quando a Bíblia diz que quando esse homem, por ele trabalhar por 6 anos, no seu 7º ano, ele era liberto para uma carta de liberação para ele fazer da vida dele, o projeto da vida dele, algum texto vai dizer que quando este homem aparece, ele fala assim, não, eu quero servir o Senhor pro resto da minha vida. Por quê? Porque ele amava esse Senhor. Quando a Bíblia fala sobre esse amor, a centralidade da palavra de Deus, ela sempre vai mostrar Cristo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Só que quando eu estava estudando o pastor Ed Silva, o que me chamou a atenção sobre essa palavra de servir um Senhor com amor e com alegria, não por força, nem por violência, nem por obrigação ou por medo, qualquer coisa desse tipo, mas sim por amor e por livre e espontânea vontade, eu comecei a lembrar de um texto que a Bíblia vai nos narrar, porque nosso Deus é um Deus tremendo, pastor. A Bíblia diz que certa vez Deus ele traz a vida de Abraão e chama de meu amigo. Glória a Deus. Mas também esse Deus, ele vai dizer que Moisés, quando ele levanta Moisés para libertar, a Bíblia diz que quando Moisés morre, Josué está caído, e ele olha para Josué, Josué se levanta, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Tem pessoas que Deus dá título, dá informação para nós entendermos quem é Deus. Só que o interessante é que quando eu comecei a olhar para as Sagradas Escrituras e vendo esse texto, eu lembrei da vida de Enoque, que o próprio Deus ele andava com Enoque. Então Deus tem um plano traçado em nossas vidas para cada indivíduo, para cada pessoa, para um povo. Só que o interessante é que quando eu deparei com essa palavra, o que o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração era um servo que não foi marcado por andar com Jesus, não foi um servo que foi transladado, mas foi um servo que foi marcado pelo teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando Deus marca alguém, Ele marca para que o nome dele seja glorificado. Quem foi esse? Davi. Davi, a Bíblia diz no Salmos 23, que ele reconhece o seu Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então aqui eu quero trazer a menção dessa palavra, para nós sairmos daqui e entendermos qual é a grandeza desse Deus, qual é as qualidades e a grandeza desse Deus, e qual é as qualidades de um servo. Eu vou tentar explicar aqui para a igreja que está aqui, aos meus irmãos e às pessoas que estão aqui nas redes sociais.
Eu quero trazer aqui a história de uma pessoa que foi marcado pelo teu coração, um servo que serviu ao Senhor e quem trouxe a identidade ou a mensagem foi o próprio Deus, porque Jó, ele foi mencionado nas regiões celestiais na frente do diabo, falando assim, observasse o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Senhor mostra um servo na terra que pode servir o Senhor, nesse corpo, nesse dia, nesse momento. Só que este homem, ele foi marcado, esse servo, ele foi marcado pelo seu coração. Por quê? O próprio Deus fala: Davi é o homem segundo o meu coração. Então nessa noite, irmão, você pode enganar os telespectadores, você pode enganar a sua família, você pode até se enganar, porque a Bíblia nos diz que o coração do homem é enganoso, mas quando Deus conhece o teu coração, Ele tem plano traçado para a tua vida. A Bíblia diz que Deus conhecia o coração de Davi, e Davi conhecia o seu Senhor. Por quê? Porque ele foi marcado pelo poder da palavra, porque ele foi marcado pelo poder do Espírito Santo. Mas para isso acontecer na vida de Davi, o plano traçado, nós vamos ver primeiro aqui, eu vou mostrar para vocês sobre a palavra do Senhor, que Davi, ele teve que passar alguns processos para viver o propósito de Deus. Mas antes de nós mostrarmos aqui, eu quero mostrar a grandeza desse Deus para as nossas vidas, porque a primeira qualidade de um servo de Deus é quando ele reconhece a grandeza do seu Senhor. Então nessa noite, irmãos, a Bíblia diz que Davi, a sua história de vida, ela foi traçada pelo plano de Deus. Davi servia o seu pai, Davi servia Saul, Davi servia os seus irmãos, Davi servia o Senhor de todo o teu coração. Só que nós vamos ver, conforme a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que quando Davi, ele foi escolhido por Deus, ele era o 8º filho de Jessé, o Belemita. Só que o interessante, meus queridos, que quando nós vamos ver sobre numeração ou numerologia bíblica, a Bíblia vai nos dizer que nós vamos conhecer o nosso Deus através dessa numerologia. Por quê? Porque o número 1 significa o quê? Que o nosso Deus, Ele é o único digno de toda adoração, de todo louvor e de todo entendimento. Não tem o primeiro pastor, o segundo pastor, o pastor de tal igreja, não. O nosso pastor ainda é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque nós fomos marcados pelo sangue dele na cruz do Calvário. E quando nós reconhecemos isso, que Deus, Ele é único, Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz no Gênesis capítulo 1 que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas antes da criação do céu e da terra, a Bíblia nos narra em João capítulo 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? É a palavra liberada sobre as nossas vidas. Antes da criação da minha vida, da sua casa, da sua família, lembra que Ele já era Deus nas alturas. E esse Deus nas alturas está nessa noite dizendo: antes de criar a terra, eu já conhecia o teu coração. Então nessa noite aqui, para todos que estão reunidos, esse Deus que eu estou te apresentando é o Deus único, digno de toda adoração, nessa noite, de toda a exaltação. Começa a tirar a idolatria do teu coração, começa a tirar os ídolos do coração, porque Deus conhece o coração. E se Deus conhece o meu coração, conhece o teu coração, esse Deus tem todo o poder para tirar a idolatria de coração aqui, de coração que está aqui, de coração que está longe.
parte daqui, porque essa palavra, ela é viva, eficaz, é mais forte, é mais penetrante, é uma espada penetrante que alcança o teu coração nessa noite. E este Deus que nós conhecemos, esse Deus único, é o mesmo Deus de Paulo, que quando abriu a igreja de Romanos, ele vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 18, que as aflições desse mundo presente nunca será comparada com a glória que será revelada em nós. Nós que tem um coração contrito, aberto perante ao Senhor, que estamos passando por dificuldade, problema, enfermidade e aflição, a Bíblia vai dizer que não vai se comparar com uma glória que será revelada em nós. Então não se preocupe, igreja, não se preocupe, igreja do Senhor, porque quem tem sustento aqui não é eu, quem tem sustentabilidade não é os meus pés, quem tem sustentabilidade não é os meus braços, quem tem sustentabilidade não é o meu conhecimento, mas quem sustenta a minha vida, a tua vida, a cada dia, é a palavra do Eterno sobre a tua vida. Você talvez, nessa noite, você pode estar passando uma situação que já não tem mais saída, mas a Bíblia diz que as aflições no presente nunca será comparada com a glória que será revelada sobre a tua vida. Me aplica, irmão, ainda mais uma vez na minha vida. Eu aplico o servo de Jesus Cristo, João, na ilha de Patmos, pela sua pregação e fiel testemunha de Jesus Cristo. Ele caiu como morto na aflição, mas a Bíblia diz que quando ele caiu como morto, quando ele abre os olhos, ele vê um homem semelhante ao Filho do Homem atrás dos 7 caixas de ouro. E quando ele olhou para aquele homem, ele falou: esse homem é diferente, porque eu fui jogado como morto na ilha de Patmos. Só que ele não estava entendendo a atmosfera que ele estava. E quando ele olhou, ele viu um homem com cabelo branco como a neve. Ele viu um rosto como o próprio sol. Ele viu seus olhos como chama de fogo. Ele viu nas suas mãos 7 estrelas. Ele viu na sua destra escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele viu o seu pé como um latão reluzente, como foi feito numa fornalha. Aleluia, Jesus. Sabe o que é isso? João, quando viu Jesus crucificado, ele viu a aflição de Cristo. Mas a Bíblia diz que no dia do Senhor, Jesus mostrou o seu corpo glorificado para João. Me explica isso, irmão William. Quem testifica da tua vida é o Senhor. Se você serve o Senhor de tanto coração, nenhum problema, nenhuma enfermidade, nenhuma oração contrária, nem obra de feitiçaria, nem obra de bruxaria pode tocar no fio do teu cabelo. Se você continuar andando no caminho da verdade, buscando o seu Senhor, você que é marcado pelo poder do Espírito Santo, não tem obra do inimigo que possa tocar sobre a tua vida. Essa aflição não vai ser para a morte, mas para que glorifique o nome do Senhor. Meu Deus. Ele é único. Número 2. Ele é o noivo e nós somos a noiva do Senhor. Quando nós reconhecemos isso, nós estamos passando passo a passo para compreender o que significa a morada celestial. Glória a Deus, aleluia. Quando nós entendemos que nós somos a noiva, Felipe, nós não se perdemos em caminhos. Nós não se perdemos em becos, pastor Ed Silva. Porque aqueles 2 jovens, ele participou das coisas que Cristo ensinava e Cristo fazia um milagre. Até a sua morte na crucificação. Quando Jesus ele morre, ele pega as suas roupas, ele pega as suas vestes e traça um caminho chamado Emaús. Só que quando ele pega esse caminho, ele estava dizendo: a nossa esperança acabou.
Calvário, ele não foi marcado as suas orelhas, ele foi marcado as suas mãos, os seus pés, a sua barriga, o seu corpo inteiro chicoteado. Então nós não servimos qualquer um Deus, não. Nós servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Porque Deus é um Deus de história, e Deus vai mudar a história aqui, sobre vidas aqui. Então nessa noite pode ter pessoas falando assim: a sua história acabou. Mentira! O nosso Deus é Deus de história. Então Ele está escrevendo uma nova história sobre as nossas vidas. Sai do caminho de Emaús, volta para o caminho da verdade, volta para o caminho da salvação nessa noite. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Quando nós vemos a numerologia bíblica, nós sabemos que o número 3 fala da divindade de Deus, que o Pai criaste todas as coisas, o Filho veio para salvar e o Espírito Santo veio nos consolar. Quando nós vemos isso, quando eu vejo o número 4, eu vejo os 4 evangelistas, presbítero, pastor Ed Silva, evangelizando a palavra de Cristo, o nosso Senhor. Então eles foram marcados pela palavra, palavra que liberta, palavra que cura, palavra que salva, palavra que alcança. Quando esses homens, Mateus, Marcos, Lucas e João vão evangelizar, eles não vão evangelizar de qualquer forma, mas eles vão evangelizar na autoridade daquele que tem autoridade. O problema é que muitos cristãos perderam essa identidade, a identidade com o seu Senhor. Qual é? A autoridade. Deus nos deu autoridade. Como que eu posso crer nisso? A Bíblia diz em Atos capítulo 1, seu verso de número 8: ficai em Jerusalém, até do alto se revestir de poder, porque serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como foi isso? Eles ficaram em Jerusalém, se revestiram do poder, quando foram batizados. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles pulam para Atos 3, e um homem lá, coxo, pede esmola, e Pedro e João olham e falam assim: olha para nós, eu não tenho ouro e nem prata para te oferecer, mas o que eu tenho dentro de mim eu te dou, em nome de Jesus. Aquele que nasceu marcado pelo Espírito, levanta e anda. O problema de muita gente nesse tempo que perdeu a visão espiritual, perdeu o coração de fé, que Deus conhece o coração. Quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você mergulha, mais profundo você vê Deus na sua vida. Sai da beira da praia, saia do meio do vale de osso seco. É tempo de buscar o Senhor de todo o coração, porque quando você busca Deus, Ele te dá autoridade para libertar, para salvar, para curar vidas nessa noite, e o nome do Senhor é glorificado. Quando nós vemos essa grandeza de Deus, nós vemos como aquele número 5 lembra aquelas mulheres prudentes. Deus, olha aí. Sabe, tem mulher que é desgovernada a vida, mas tem mulher que a Bíblia diz que ela é prudente. É por isso que muitas casas, pelaquela parábola que Jesus fala da ovelha perdida, da dracma perdida, mulheres que perdem a direção dentro de casa, mulheres que perdem a direção dentro da casa de Deus, mulheres que perdem direção sobre a sua família. Mas a Bíblia diz que teve 5 prudentes que guardou reserva de azeite. Reserva de azeite é símbolo do Espírito Santo. Me explica isso, irmão William. Cadê aquelas irmãs que rasga, não as vestimentas, mas rasga o coração, buscando ao Senhor? Mas eu sei que ainda eu acredito que tem mulheres corajosas como Débora. Eu acredito ainda que mulheres ainda que buscam e guerreiam para o Senhor, guardando reserva de azeite.
azeite, pode ter problema com o filho, pode ter problema com as drogas, pode ter problema com a prostituição, pode ter problema com o marido beberrão, mas ela ainda continua sendo prudente e fiel ao seu Senhor. Então é tempo nessa noite, você que está nessa live, abra os teus ouvidos e principalmente abre o teu coração, coloca a reserva de azeite na tábua do teu coração, porque o nosso Deus está esperando o tempo dele nessa noite para alcançar a sua vida. Glória a Deus. Quando eu vejo essa grandeza de Deus, eu vejo a sua criação, porque no sexto dia Deus criou todas as coisas. Quando eu vejo essa grandeza desse Deus, eu vejo que no número 7 a perfeição dele, e ele descansou no sétimo dia, mas o 7 é o número de perfeição, e essa perfeição desse Senhor que marcou nós pela cruz do Calvário, pelo seu sangue, está aqui nessa noite para mudar a história nessa vida, sobre as nossas famílias nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando eu vejo, pastor de Silva, sobre isso, eu vejo Deus trabalhando na vida de Davi. Davi era o 8º filho de Jessé. Você pode ver, Felipe, que todos os números têm um parâmetro, mas o número 8 ele não tem um fim. Você pode iniciar ele escrevendo quanto para a esquerda ou quanto para a direita. Ele não tem rabisco, ele não tem risco, ele não tem soda de emendas para um lado e para o outro. Por quê? Porque é aliança. Glória a Quando Deus. você faz aliança com esse Deus, irmão, não tem diabo, Aleluia, Senhor. não tem potestade e principado, Aleluia. não tem nada ao contrário contra a vida para te atingir, porque você tem aliança com esse Deus. O Deus único, Deus que te salvou da perdição. Então quando eu vejo a história de Davi, eu olho essa qualidade, eu vejo essa grandeza de Deus, mas eu vejo essa qualidade desse servo. Aleluia. Eu quero dizer aqui nessa noite e trazer para os corações dos irmãos sobre algumas qualidades que esse homem tinha, mesmo passando o processo para viver o propósito. A Bíblia diz que Jessé, ele trazia Davi para cuidar do seu rebanho. Um jovem que estava debaixo de uma promessa de Deus, mas na terra ele tinha os seus princípios, conforme a lei que Deus deu para Moisés. Honra o seu pai e a sua mãe, porque os seus dias prolongarão sobre essa terra. Davi, ele honrava o pai dele sobre as denominações, as tarefas que Jessé entregava na mão de Davi. Davi obedecia o seu pai e ia cuidar das ovelhas de seu pai. Enquanto os meus 3 irmãos foi parado numa guerra por 40 dias. Só que durante esse período, diante desse processo, Davi, ele passa para cuidar das ovelhas do seu pai, quando os seus irmãos vão para uma guerra. Durante essa situação, o próprio Senhor chama Samuel e fala assim: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque entre os filhos dele eu escolhi um. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí Samuel, obediente, ele vai e leva um cordeiro. No capítulo 16 de Samuel, ele leva e vai até a casa de Jessé. A primeira coisa que Samuel ele faz é obedecer à voz de Deus. Aleluia. A segunda coisa que ele faz que os olhos dele errem o propósito. O que você quer dizer, irmão William? Mesmo você ouvindo a voz de Deus, mesmo você sendo um profeta, muitas das vezes nós vamos olhar o exterior. Glória a Deus. É porque prega bem, é porque tem teologia, é porque tem bacharel, é porque fala bem, é porque canta bem. Aí o nosso olho vê o exterior. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, você enxerga o estético, você enxerga as partes de fora, mas eu conheço o coração. Glória a Deus. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Aleluia. Aquele que foi marcado pelo seu coração. Davi, ele foi marcado porque Deus conhecia e deu título na própria palavra dele, que Davi era homem sem
coração dele. A Bíblia diz que Samuel foi ungir e Deus falou assim: não é esse, não é esse e não é esse. Samuel repetia as palavras de Deus para Jessé. Jessé ficou com medo, acovardou um pouco para trás. Só que olha só o interessante. A Bíblia diz que Samuel falou assim: acabou seus filhos? Eita Deus. Aí Jessé falou assim: não, acabou. Tem mais jovem, em outras palavras, o mais moço, que está cuidando das minhas ovelhas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O problema aqui, meu Deus, o problema aqui, pastor Edson Silva, olha só que eu sinto a liberdade do Espírito. O problema é que tem muita gente que está pegando azeite e tacando de qualquer jeito em carnes que estão definhando, carnes que estão podres. É por isso que os altares não saem nada de Deus. Não é todos, não estou generalizando, mas Deus conhece o coração, a Bíblia diz. Deus conhece aquele que chamou para um propósito. Então, é por isso que você vê, meu Deus, venham pastores, líderes religiosos, ungindo pessoas, e daqui a pouco não dá um mês, essa pessoa está no mundo de novo. Não tem uma firmeza com o seu Senhor, não tomou da fonte da água da vida. São crentes conformados, não são crentes transformados pela palavra. Só que o interessante é que Samuel é obediente. Aí Samuel, ele espera o moço chegar. Quando o moço chega, a voz do Senhor fala assim: pastor Edson Silva, unge ele, que é ele que eu escolhi. Glória a Deus, aleluia. Você está vendo, irmão? Você não está aqui de qualquer maneira. Você não está aqui fora de propósito. Você está aqui debaixo de um plano e um projeto de Deus. Deus te marcou lá na cruz do Calvário. Ele pegou os nossos pecados e nos salvou. Então você foi marcado pelo selo do sangue de Jesus Cristo, pelo selo do Espírito Santo. Deus está aqui nessa noite dizendo: você está debaixo de um propósito, diante das minhas mãos. Aí o interessante que quando Samuel unge Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus alcançou a vida de Davi e saiu da vida de Saul. Olha só. Você está entendendo, irmãos? Tem muita gente que tem coroa, mas não tem Deus. Eita Deus. Tem muita gente que tem reinado, mas não tem presença. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem presença. Eita, é verdade. Tem muita gente que tem casas, fortunas, mas não tem a presença do Eterno. É verdade. Porque quem disse que Deus prometeu terra aqui? Quem disse que Deus prometeu salvação nessa terra? Pode ter pessoas que têm esse entendimento, mas fiquem com esse entendimento, porque a palavra de Deus diz que a casa está preparada nas mansões celestiais. E onde está escrito isso? João capítulo 14. Jesus falou: não se turbe o vosso coração, crentes em Deus e também crentes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vos preparar lugar. Porque se eu vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo, e aonde eu estiver, vós também estás. Então nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de um propósito. E esse propósito é salvação. E o interessante é que quando Samuel unge, o Espírito Santo de Deus está sobre a vida de Davi. Davi, ele foi escolhido como rei. Mas neste momento Davi ainda não era rei. Você viu que tem que passar esse segundo processo? Para quem é marcado com a presença de Deus, o diabo ele vai tentar de todas as formas acabar com a sua vida. Mas quando a pessoa está marcada pelo Espírito Santo, ele vai cumprir até o fim. Glória a Deus. O seu propósito nessa Verdade, Jesus. Talvez Deus te chamou como levita, como meu primo que louva o Senhor desde pequeno. Queria eu louvar igual a ele.
Meu sonho era ser levita, mas Deus me trouxe como pregador do Evangelho. Sabe que o interessante, meus queridos? Para que Deus te chamou aqui nessa noite? Foi para evangelizar, foi para pregar, foi para cuidar das órfãs e do viúva, foi para fazer godorca, talvez só pegar uma corda, um cordão e fazer túnica e servir ao Senhor. Não sei o que Deus te chamou, mas se Deus te chamou para algo, faça com excelência e faça até o final, para que o nome dele seja glorificado. É verdade. E o interessante, que Davi, ele esperou passar o processo para viver o propósito, porque ele estava marcado pela presença do seu Senhor, e ele reconhecia a grandeza do seu Senhor. E o interessante, irmãos, que quando ele foi entendendo isso, ele foi obedecendo aos recursos daqui dessa terra. O que? O seu pai, ele obedeceu, por isso que os dias dele prolongou. Só que o interessante, irmãos, que quando isso aconteceu, Saul já estava perturbado. Por quê? Porque Deus enviou um espírito para atormentar Saul. Não foi o diabo, não foi o demônio, foi o próprio Senhor que enviou um espírito para atormentar a vida de Saul. Um soldado, a Bíblia diz, que fala assim: talvez vamos arrumar um levita para tocar a harpa, para que esse espírito venha e saia. Aí olha só o interessante, um dos soldados de Saul vai dizer assim: pastor, eu conheço um. Eita Jesus. Olha só, preste bem atenção. O reino de Saul era grande, o reinado de Saul era grande, o povo de Saul era grande, mas teve um soldado que viu Davi, não sei aonde, mas falou assim: eu conheço um que toca bem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Foi o que você falou aqui, pastor. Como você está andando aí na rua, quem as pessoas estão reconhecendo quem você é? O que falam de você? Sabe o que é interessante? Que aqui eu vou trazer umas qualidades de um servo do Senhor. A Bíblia diz que ele toca bem. O que significa tocar bem? Significa adorador. E o que é um adorador? E quem é que está procurando um adorador? É a igreja? É os pastores? É a religião? É o sistema? Quem é que está procurando os verdadeiros adoradores? Vou reforçar aqui. Quem é adorador aqui nessa igreja? Aleluia. Vou melhorar esse negócio aqui. Quem é adorador das Sagradas Escrituras do Deus Todo-Poderoso? Porque quando você toca bem, você está adorando com excelência. Quando nós ouvimos sobre adoração, eu lembro o livro de Isaías, capítulo 6. Eu lembro do livro de Ezequiel, capítulo 1. Eu lembro do livro de Apocalipse, capítulo 4, verso de número 10. Porque Ezequiel, capítulo 1, os querubins estavam ali diante de uma visão que Deus traz para Ezequiel. No tempo de Isaías, os querubins e os serafins estavam ali com 2 asas, com 6 asas vestia, cobriam seus rostos, os seus pés, e com 2 voava. A Bíblia diz que tinha adoração em cima do trono, debaixo do trono. E ali no livro de Apocalipse, capítulo 4, os anciões estavam diante do trono do Senhor, lançavam as suas coroas e adoravam ao Senhor 24 horas sem cessar. Mas a Bíblia diz em João capítulo 4 que Jesus aparece por uma pecadora e ele fala assim: não tem que adorar nem no monte nem em Jerusalém, mas o Pai tem procurado os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É esse que o Pai tem procurado. Então eu não fui aqui para falar que eu sou pregador do Evangelho, não. Eu vim aqui te dizer que eu sou um pecador, que o Cristo Jesus, o meu Senhor, aquele que marcou a minha vida, o meu coração, o trajeto da minha história, pela sua palavra, pela sua crucificação, está dizendo nessa noite: o Pai tem procurado os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não é só em 2 horas de culto, não. É todo dia, é na sua casa, é no seu trabalho, é com seus amigos, é com seus inimigos. A qualidade de um servo de Deus que foi marcado pelo Espírito Santo, ele não tem
para a enfermidade, Ele não tem tempo para as pressões desse mundo. É tempo de adorar. E se tem adorador que adora em espírito e em verdade, rasga não as suas vestes hoje, não. Rasga o teu coração. Sai daqui saltitando o teu coração, dizendo assim: talvez eu não vou conquistar tudo aquilo que o meu coração pedia, mas eu tenho a certeza da minha salvação. Porque eu não tenho capacitação de saber sobre a sua salvação, não. Eu tenho que saber e ter a certeza da minha salvação. Então nessa noite, se você é adorador, que adora esse Senhor em espírito e em verdade, esse Deus único, glorifica e exalta o nome dele. Aleluia, Jesus, aleluia, Deus. Segunda qualidade daquele que foi marcado pela presença de Deus: ele era forte. O testemunho dele é que ele era forte. Forte significa graça, um favor imerecido. O interessante, irmãos, que Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 9, Jesus, o próprio Senhor, fala assim: a minha graça te basta, Paulo, e meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo estava questionando, ou vou melhorar, Paulo estava mencionando um sentimento físico e espiritual. Paulo, ele estava assim, um servo do Senhor, que serviu o Senhor com excelência. Ele falou assim: por 3 vezes eu orei para que o Senhor tirasse esse espinho da carne, mas o Senhor, Ele permitiu que Satanás enviasse um espírito para me bater sobre a minha vida. O interessante é que eu ouvi essa palavra, ele fala assim: não para mim gloriar a mim mesmo, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu só me glorifico nas minhas fraquezas. Aí tem muita gente que Deus dá autoridade da ministração, do louvor, e ele sai se alegrando, se gloriando na autoridade do próprio pessoa. É verdade. Quem é que morreu na cruz? Foi eu? Quem é que me salvou aqui nessa noite? Então, meus irmãos, se Deus está dando graça para a tua vida, que é um favor imerecido, que almas estão vindo ao reino de Deus, que o nome dele seja glorificado. Toda honra, todo louvor e toda adoração seja dada a ele. Terceira qualidade de um servo diante do seu Senhor: ele é valente. Meu Deus, o que significa ser valente, pastor Edson Silva? Não é saindo dando porrada em cara de qualquer ovelha, não. É, Deus. Seja transformado pelo seu vosso entendimento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O interessante, quando Deus fala assim, que está procurando os valentes, a qualidade valente, isso está relacionado a um posicionamento. E que posicionamento é esse? Enfrentar batalhas, glória a Deus, espirituais, para salvar o seu companheiro. Aleluia. Olha só, a Bíblia diz que Davi teve 3 valentes. Um se chama Eleazar, outro Samar, outro Josebé, Bosebete. Esses 3 valentes têm uma coisa em comum: o povo, quando foi batalhar, pastor Silva, todos fugiram e eles ficaram para a batalha. Deus está chamando, Felipe, pessoas valentes, glória a Deus, que não tem aleluia, medo de um quadrado de parede, aleluia, que não tem medo do tráfico de droga, que não tem medo das regras desse mundo do Brasil. É verdade. Deus está chamando crentes valentes, que pega a espada e maneja bem a palavra e taca no coração que está em abismo, que está sendo usado pelo inimigo. Deus te chamou nessa noite como valente de Jesus, para anunciar a palavra de salvação, para anunciar a palavra de cura, para anunciar a palavra de libertação. Talvez tem muita gente mesmo saindo das igrejas se acovardando da palavra mesmo. Não é falta de fé, não, é falta de ter coragem para anunciar a palavra de Deus. Tem muita gente que perdeu a coragem de
pegar essa espada aqui em becos em beco, como Paulo ele ia. A Bíblia diz que em Atos capítulo 20, verso 20, eu prego dentro do templo e em casa. Deus está chamando pessoas corajosas, como Paulo, que vai pregando. Se expulsar da igreja, pode expulsar eu. Se não aguenta ouvir mais falar da palavra de Deus, pode me expulsar. Se expulsar da igreja, eu vou bater de porta em porta, em casa, eu alcanço vidas, e o nome do Senhor é glorificado. Cadê os valentes? Tem valente? Tem valente para pregar? Tem valente para anunciar a palavra de Deus? Deus está mostrando através da palavra. Estou procurando valente nessa noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. É uma das qualidades do servo de Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. É forte, Jesus. É. A quarta qualidade, eu não sei se vou conseguir terminar tudo. Ele é de guerra. Porque no livro de Samuel, capítulo 16, ele fala, ele toca bem, ele é forte, ele é valente. Isso ele está dando testemunho de Davi para a vida de Saul. Glória a Deus. Ele é de guerra. Eita Deus. O que significa ele é de guerra? Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus traz a vida de Davi, mostrando seu testemunho diante do Senhor, ele está dizendo assim, ele enfrenta a batalha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você tem enfrentado batalha para as ovelhas? É, Deus. Você tem enfrentado batalha para a sua casa? Você tem enfrentado batalha para a sua família? Você tem enfrentado batalha para os seus amigos? Você tem enfrentado batalha para aquele que te pediu socorro? Você tem orado às 3 horas da manhã ou só falou pelo WhatsApp que vai orar? Quando você tem um compromisso com Deus e com a obra do seu Senhor, não tem momento, dificuldade, enfermidade, canseira física, canseira espiritual. Quando Deus ele mostra através da palavra que Davi, ele era de guerra, ele entrava em batalhas travadas. Glória a Deus. Aí tem muita gente que fala assim, eu vou pegar seta do inimigo, eu vou pegar problemas para a minha vida. Não! Deus te chamou como guerreiro para enfrentar batalhas. Glória a Deus. Meu Deus, Espírito Santo de Deus. Eu lembrei do meu amigo pastor Josieldes, nós mencionamos aqui, um homem que eu não conhecia. E ele falou assim, ó, Deus falou para mim, jovem, que a partir de hoje eu vou entrar numa batalha espiritual para a sua vida. Glória a Deus. Porque os seus olhos não veem, mas os meus o veem. Aleluia, Deus. Você procurou a medicina do homem, mas ele é médico dos médicos. Eu estou vendo uma roupa azul, não é dessa empresa, é do menino que não pode gerar na barriga da sua mulher. Deus vai gerar sobre um ventre que não pode gerar. Vai ser menino. Eu vou entrar nessa batalha, Deus falou. E quando ele entrou nessa batalha, 14 dias a mãe dele morreu. Meu Deus. É forte. Você sabe quando um cristão é de verdade? É quando os problemas dele estão acontecendo dentro da casa dele, mas ele não termina o propósito diante de Deus. Ele foi na minha casa cheio de sujeira, de barro, e eu não sabia o que falava para ele. E ele falou assim, ó, essa sujeira aqui não é do enterro, do velório da minha mãe não, mas é do propósito que Deus falou para mim fazer pela tua vida. Glória a Deus. E Deus falou assim para mim, o dia e o horário sua esposa vai gerar. Aleluia. E aconteceu no dia e no horário. Sabe por quê? Porque quem entra na guerra, na batalha, o céu se abre, a janela do céu se abre. O Cristo Deus vivo desce, abre o coração e o nome dele é glorificado. Vidas é restaurado, vidas é salva e o nome do Senhor é glorificado. Então entra nessa batalha, igreja. Para de brincar de ser cristão. Você não pode ser religioso. Tira essa idolatria da religiosidade. Tira os seus títulos de pregador. Tira o seu certificado. Coloca o joelho no chão. Abre teu coração. Coloca a cara no pó.
porque Cristo ainda é o Deus vivo para mudar a nossa história nessa noite. Aleluia, Jesus. É verdade. Coisa linda, Deus. Aleluia. O quinta coisa que a qualidade de Davi, ele fala bem, significa medita na palavra. Quem medita na palavra, ele tem o entendimento e a firmeza para falar. Número 6, ele tinha boa aparência. Isso significa imagem de Deus. Aleluia. Como está a sua aparência hoje? Deus. Quando você anda aí nas ruas, será que as pessoas reconhecem você como cristão? Jesus. Você que está nessa tela essa noite, no seu trabalho, na sua casa, qual é o tipo de testemunho que você está dando diante desse seu Senhor que pagou o alto preço para a tua vida? Olha forte, hein, Deus. Qual é os seus passos que está andando no caminho da verdade ou em largos passos escorregadio diante do inimigo? É tempo de andar no caminho da verdade. É tempo de buscar o Senhor de todo o coração. É tempo de guerrear de toda a força, de todo entendimento. Não é tempo mais de brincar de ser cristão. Você foi marcado pelo sangue do Cordeiro lá na cruz do Calvário. Então, quando Davi teve esse testemunho, a Bíblia diz que ele foi enfrentar uma batalha. E quando ele foi enfrentar uma batalha, ele foi levar pão para os seus irmãos, obedecendo ao seu pai. Aleluia. E aqui eu quero terminar. Não vai dar para falar tudo, mas eu vou terminar aqui. Quando você reconhece a grandeza do seu Deus, e quando você apruma a sua vida diante desse Senhor, em obediência sagrada às Escrituras, e entende o processo para viver o propósito, quando você carrega a semente da palavra, porque Davi, ele carregou o pão para os seus irmãos, mas o pão é o símbolo da palavra. Quando você carrega esse pão, você está pronto para enfrentar as batalhas diante do seu Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando você está diante do seu Deus, você entra na batalha travada, como Davi entrou contra Golias. A Bíblia nos narra que ele fala, esse Golias vem afrontando 40 dias o povo do Senhor. Mas quando Davi chega e ele olha para o cenário, a única coisa que ele viu, pastor, não foi Golias. Não foi a divisão dos dois povos. Não foi os 40 dias de batalha travada. A única coisa que Davi viu foi o que os outros não viram. O que foi que Davi viu? Que ele era um incircunciso. E o que é um incircunciso, Felipe? É uma pessoa que não tem aliança com Deus que nós temos. Então, não se preocupe, Felipe. Não se preocupe, pastor Edson Silva. Não se preocupe, igreja. Aqueles que não têm aliança com o nosso Deus. Aleluia. Aqueles que não têm a marca de Cristo sobre as nossas vidas, sobre a vida deles, esses não tem como tocar no fio do seu cabelo. Porque Deus, Davi falou assim, esse circunciso aí não tem aliança com Deus que eu tenho. Então quando Davi falou assim para Saul, não desfaleça o seu coração também do povo, porque esse circunciso aí vai cair por terra. Glória a Deus. Porque ele não tem nada com o nosso Deus. Você está entendendo, igreja? Quando você está debaixo da palavra, debaixo da obediência, não tem gigante, não tem leão, não tem urso que venha tocar sobre a tua vida. Porque Davi, ele falou assim, esse daí é muito mais fácil, Saul, de eu enfrentar, porque Deus, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu peguei um leão pela sua barba e tirei a ovelha da boca do leão. Da mesma maneira veio o urso e eu tirei, porque Deus, o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus que eu estou marcado, Ele está marcando uma história nova contra a vida desse Golias, e Ele vai arrancar a cabeça de Golias. Então nessa noite, irmãos, não tem gigante, não tem Golias que vem se levantar contra a igreja de Cristo. O gigante só foi Cristo, ele cresceu para um objetivo. Qual é o objetivo? Arrancar a cabeça dele fora. Aleluia. Eu queria que a igreja se levantasse.
aqui agradecer nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu queria que você saísse com esse entendimento. E o Deus que nós servimos é um Deus grande. Quando você reconhece isso, você tem que entender que tem cristão tem umas qualidades diante do Senhor. Existe regra na palavra, existe regra na sua casa, existe regra em trabalhos, existe regra se você for CLT ou empresário, existe regras. A casa de Deus tem regra, a palavra de Deus tem regra. O nosso Deus é que rege as nossas vidas. Então vamos aprumar os nossos passos, as nossas vidas, porque quando nós se aprumamos, o gigante já caiu por terra. Deus te deu autoridade, Ele conhece o teu coração. O nome do Senhor será glorificado, porque Ele conhece a tua vida, o teu coração e a tua história. E se você crê nessa noite, através dessa palavra, aplauda Jesus. Glória a Deus. Coisa boa. Quem está feliz diz amém. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Amém. Palavra maravilhosa. Que Deus abençoe. Continue usando com essa autoridade o diácono William Barbosa. Aleluia. Tem aqui alguns pedidos que veio através da live, é isso? Tá. Tá bom. Quero agradecer aqui o pessoal que estava aí acompanhando a live. Aleluia. Lucas Almeida, Ana Letícia, Levita Jonathan, Helenita, Damião, Milton, é isso? Geis, entendi. Edmilson, Irene, é isso aí. É isso, né? Glória a Deus. Que Deus Aleluia. abençoe e espero que você tenha sido alcançado por essa palavra. Nós já vamos louvar a Deus para encerrarmos, né? Meu amigo cantor Felipe Muniz vai encerrar com um belo louvor. Para a gente encerrar, estou com meu coração dilatado, estou com a minha alma refrigerada, pastor Levítico, diácono Dionísio, Glória a Deus. Aleluia. cantor Felipe Muniz, estou satisfeito. Põe em paz, Leila, uma palavra maravilhosa dessa, né, Betânia? Jesus Lane, missionária Ana Ebênia, Jonathan, os irmãos que estão na live, no canal do YouTube. É assim que Deus faz, reúne o seu povo e fala ao seu coração. Eu quero, nesse momento, só fazer uma oração, e eu já entrego o microfone para o cantor Felipe Muniz louvar a Deus, por você que já não sente mais alegria em servir a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Você que já não se sente mais capacitado a ser um servo de orelha furada. Você que até está na casa do Senhor, você até que faz a obra do Senhor, mas não com alegria. Ficou pesado para você. Está difícil. Tem hora que dá vontade de desistir. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Eu quero pedir para que os irmãos que estão aqui na minha retaguarda me ajudem nessa oração. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que essa oração possa subir ao céu e Deus alcançar a sua vida nessa noite. Amado e eterno Deus, Senhor, eu quero te apresentar agora, Senhor, os teus servos, ó Pai. Aqueles que o Senhor escolheu um dia, que chamou, que vocacionou, que deu a eles dom, Senhor, capacitação. E que estão, Senhor, meu Deus, com um peso sobre os seus ombros. Aconteceram algumas coisas que os deixaram tristes, desanimados, Senhor. Estão até na sua casa, Senhor, porque sabe que não tem para onde ir. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, mas não sente mais satisfação em te servir. Já não sente mais alegria em estar em tua casa, Senhor. Os seus louvores são apenas dos lábios para fora. Meu Deus, faça, Senhor, uma nova história, Pai. Alcança nesta noite, Senhor, meu Deus, a cada um deles, ó Pai. E volta a dar a eles, Senhor, meu Deus, uma unção de alegria, Senhor, contentamento em te servir, Senhor. É isso, meu Senhor, que nós te pedimos, Senhor, sobre a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus e para a glória do teu santo e eterno nome. A igreja pode dizer amém? Amém. Que você possa voltar a sentir alegria em servir a Deus. Cantor Felipe Muniz, vamos encerrar com mais um louvor, encerrando essa noite abençoada. Amém? Glória a Deus, Jesus. Senhor, no nome de Jesus, Pai.
Deus, Continue mostrando o Senhor, Pai, através dos sonhos. Ele como oh, grande Deus, aleluia. Muitas pessoas dizem que não tem nada do Deus Senhor. maravilhoso. Alabe o show que ele passa. Mas as feridas vai me carregar. Em nome de Jesus, ela ainda acredita em Deus que responde aquele foto. Ele é incomparável. Ela ainda acredita mais. Se pegar a roupa e chegar uma pata. Tu és o Deus que liberta. Ele cada soube de catorretas. Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o joelho meu filho, mas a alegria final permanece. Debaixo daquela voz, tira, Pai, o Senhor, os caroços sobre essa igreja. A alma dela vai terminei, a minha esposa tirar. Mas ela ainda acredita. Ela tem se calado por muito tempo. Mas as mãos acariciam a água debaixo de sua cabeça. Aleluia, coisa boa, gente. Eu estou feliz louvando aqui, Deus trabalhando ali, Deus louvando, e é assim que Deus faz. Vamos colocar em pé. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus. Quero agradecer ao pastor Levítico, Jaco de Dionísio, doutor Felipe, Deus abençoe vocês. Só Deus para recompensar. Quero agradecer a vida de todos os irmãos. Você que esteve aí na nossa live, você que esteve aí no nosso canal do YouTube, estamos aí no barulho, mas agora barulho pentecostal, o movimento de Deus renovando, Deus falando, Deus transformando, é Deus criando novas histórias. É Deus criando nova história, Maria Betânia.
É Deus dando um novo início para as nossas vidas. Porque é assim que Deus quer, Jesus ama. Deus quer fazer-nos novos personagens em novas histórias. Quero agradecer também o pregador dessa noite, Diácono William Barbosa, amigo nosso, pessoal. Quero agradecer a todos os irmãos que esteve na live, os irmãos que esteve aqui presente. A missionária Ana, que fez ali o caldo. Tem caldo na cantina hoje? Caldo especial? Tem nome o caldo? Tem um caldinho ali pra gente, viu, Felipe? Pra gente comer com um pãozinho, um caldinho quente, pra aquecer o peito, pra nós irmos embora pra nossa casa. Eu quero pedir para que você feche os seus olhos, vamos fazer uma oração de encerramento. Amado eterno Deus, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse culto, por todo o movimento que o Senhor fez, esse movimento santo, esse movimento pentecostal. Senhor, que tu possas, Senhor, meu Deus, continuar avivando as nossas vidas, Senhor, colocando alegria no nosso coração em te servir, ó Pai, já que um dia furaste as nossas orelhas, Senhor. Agradeço, Senhor, a cada um que esteve cultuando conosco através da live, através do canal do YouTube, que tu possas ter alcançado e avivado também a vida deles através da tua palavra, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares e conceda a nós uma noite, Senhor, meu Deus, abençoada, um sono reparador, para acordarmos pela manhã e saber que o Senhor preparou tudo para vivermos mais um dia de vitória e de conquista. Senhor, é isso que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Faz assim com a mão de quem quer receber. Sim, quero dar aqui um recado. Tem uma saída para as irmãs. Primeira saída do grupo Femininas da Igreja Ibela, no dia 29, né? Vai estar aqui na igreja que horas, missionária Ana? 7 horas aqui na igreja para sair. É próximo aqui, né? É no Munida. 8 horas pode ir de lá. É no Jardim Unida? Então tá bom. Então tem aí o recado para todas as mulheres do Ibela, grupo Femininas, vai estar se apresentando ali num grande congresso, aonde houve esse convite aqui, tá bom? Todos ouviram? Diga amém! Amém! Tá bom. Faz assim com a sua mão de quem quer ser abençoado, e vamos lá para a cantina experimentar esse caldo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja presente, seja real, não só hoje, mas para todo sempre. Podemos dizer amém! Está terminado em nome de Jesus. Vamos para a cantina tomar caldo e que você tenha uma excelente noite.